Uma ótima noite, você que está aqui conectado no canal do Regional, né, da Pastoral do Dízimo do Regional Nordeste 3, para o nosso encontro semanal sobre o dízimo, nesse mês de julho, em que todo o Regional Nordeste 3, a Bahia, Sergipe, está falando justamente sobre essa conscientização do dízimo. Então, é uma alegria ter você aqui conosco. Já convido que você possa se inscrever no nosso canal, caso ainda não esteja inscrito. Também possa compartilhar essa live para a sua comunidade, os agentes da Pastoral do Dízimo, os dizimistas, para que todos possam se envolver. Quero desejar também a você, nesse dia 20 de julho, que é dia do amigo, um feliz dia do amigo, né? O próprio Cristo nos uniu aqui. Essa amizade com ele nos trouxe também até esse encontro, até este momento. Então, seja muito bem-vindo, uma ótima noite para todos, um bom encontro, e já quero também acolher entre nós o André Moreira. Boa noite, André, feliz dia do amigo. Para você também, minha amiga Kívia. E isso eu quero estender para cada um que se encontra. Uma boa noite a todos. Feliz dia dos amigos. Como disse Kívia, o Senhor nos faz amigos. Parece mais do que amigos, né? Somos anjos um para o outro, a partir do nosso testemunho de fé, dessa nossa perseverança, dessa nossa experiência com a palavra de Deus, esse Cristo que já não nos chama mais de servos, mas nos chama de amigos. Esse é o nosso Deus de amor e de bondade. E por isso, ao redor dele, nos tornamos também seus irmãos, seus filhos, como ele mesmo vai dizer no Evangelho, né? Sua mãe e seus irmãos são todos aqueles que fazem a tua vontade. Então, que bom que nós estamos aqui, que bom que você está aqui, meu irmão, minha irmã, fazendo essa experiência de discípulo de Jesus, a partir da nossa pastoral, a nossa pastoral do dízimo, a nossa pastoral de vida como igreja, que vai muito mais além da própria pastoral do dízimo, né? Como evangelizadores, como missionários, esse encontro que estamos realizando tem sido cada vez mais uma afirmação do nosso discipulado, que o Senhor nos chama, nos convida a permanecer com Ele. Que beleza, né? Que riqueza no nosso mês do dízimo. Realmente o Espírito Santo soprou para que esse mês pudesse acontecer com tanta riqueza, com tanta beleza, para nos saciar da tua própria palavra, a partir da luz que a própria igreja nos indica pelos seus documentos. Aqui o documento 109, que está sendo de plano de fundo para compreendermos melhor a missão da nossa igreja, a missão da nossa pastoral. E aí, tantas riquezas, desde lá da primeira semana, quando encontramos, junto com o bispo, né, Dom Dorival, além dos padres e leigos, irmãos que partilharam conosco, né, a Credi, o padre João, o querido Abiel, eu também, nos encontramos para poder dar um resumo do que seria esse mês do dízimo, nessas reflexões, e aí depois, a cada semana, né, acredito com o pilar da palavra, depois o Aristides com o pilar da missão, depois, na semana passada, o padre Carlos Fernando com o pilar da caridade, e hoje nós vamos falar do pilar do pão, a dimensão religiosa também, né, que fala, já que o pilar do pão fala dessa dimensão do celebrar, da nossa espiritualidade, da Eucaristia, né? E isso está tudo ligado à dimensão religiosa, que é essa dimensão da ação de graças a Deus, né? Tudo que nós fazemos, nossa experiência do dízimo, primeiramente, é com Deus. E por isso também temos uma dimensão que possa fazer com que elevemos o nosso louvor e a nossa ação de graças. E o pilar do pão é o pilar que queremos refletir hoje, e quem vai falar para cada um de nós vai ser o padre Anderson de Oliveira, que é lá da Diocese de Caetité, ao qual queremos acolhê-lo, né, nessa noite, junto conosco, aqui, para poder refletir. Boa noite, padre Anderson, mais uma vez, sua bênção para mim e para todos aqui. Boa noite, André, Deus te abençoe, boa noite a Kívia, boa noite a todos os agentes da Pastoral do Dízimo, da Bahia e Sergipe. Para mim é uma honra muito grande poder contribuir também com esta reflexão acerca dos pilares, não é? Constados aí nas diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil,
neste contexto do mês do dízimo, mês de julho, que é assumido pela maioria das dioceses do nosso Regional Nordeste 3, não é? Então, assim, para mim é uma honra, nossa diocese não tem o mês do dízimo como mês de reflexão, mas os nossos agentes da Pastoral do Dízimo estão acompanhando e interagindo até, eu tenho visto, e esta grande reflexão que está sendo realizada durante esse mês será muito mais ampliada no mês de novembro, quando nós refletirmos aqui sobre o dízimo em nossa diocese. Muito obrigado, viu, pela oportunidade. Nós que desde já agradecemos, Padre. Então, por isso que nós somos muito felizes, temos muito que agradecer a Deus. A palavra gratidão tem falado tanto, tem sido expressada tanto durante esse mês de julho, porque sou dizimista por gratidão, mas também rendemos graça pelo dom da vida de cada dizimista, de cada fiel, da própria igreja, da vida de cada um, principalmente dos nossos sacerdotes, que são a grande ponte para que a dimensão religiosa possa acontecer, né? Porque são eles que é essa mão que se estende sobre o pão e o vinho e faz com que aquele milagre da presença do Senhor no meio de nós possa acontecer. Por isso queremos pedir a Deus a graça de estarmos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Peçamos ao Senhor que Ele possa realizar em nós a tua obra e Ele mesmo nos ensinou como falarmos com Ele a melhor oração. E por isso nós queremos rezar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Peçamos a Nossa Senhora que ela possa continuar passando na frente, né, de todo esse nosso encontro, da vida de cada um, que ela possa realmente, né, confirmar a tua presença em cada família que agora, né, nos permite entrar nas suas casas a partir, né, deste canal de comunicação que é o YouTube da Pastoral do Dízimo Regional. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Espírito Santo também possa agir em todos nós. Tanto faz na graça de escutar, como, mais uma vez, na pessoa do Padre Anderson, aquele que vai ser, podemos falar, o porta-voz do Cristo para nós nessa noite. Vinde, Espírito Santo, encher os corações dos vossos fiéis e acender neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Quero desde já, mais uma vez, agradecer ao Padre Anderson, e a casa é sua, o regional é seu, todos estão aqui para poder, com muita alegria, aprender com o Senhor. Muito bem. Eu saúdo mais uma vez aos padres também, que certamente estão acompanhando, aqueles que têm esta preocupação, não é, com a formação dos nossos fiéis, que tem esta preocupação de conduzir a todos a fazer uma autêntica experiência do amor de Deus. Esta é a proposta da Pastoral do Dízimo, esta é a missão da Pastoral do Dízimo, conduzir, ajudar os nossos irmãos a fazer esta experiência profunda do amor de Deus. As diretrizes gerais da ação evangelizadora para a Igreja no Brasil, que tem vigor de 2019 a 2023, nos trazem em 2 capítulos, né, o capítulo 3º e o 4º, os pilares, que devia estar nos ajudando aí com o slide. Pronto, uma vez que o slide está aberto, facilita para a gente trabalhar. Então, antes de entrarmos propriamente na reflexão sobre o pilar, nós devemos recordar que a proposta tem como fundamento bíblico
a liturgia do domingo seguinte. Então, no próximo dia 25, se eu não me engano, nós temos o trecho do Evangelho segundo São João, capítulo 6, versículos de 1 a 15, e então o pilar, que são quatro, né, 4 pilares, o pilar do pão foi escolhido para reflexão nesta terça-feira, exatamente por ter uma coincidência reflexiva aí com a temática do Evangelho do próximo domingo. Mas nós temos como tema deste dia, deste pilar, sou grato e persevero na fração do pão e nas orações. Exatamente um texto aí que tem como fundamento o Evangelho que será proclamado. Mas é importante que nós tenhamos acesso a este trecho do Evangelho já neste momento. Por isso eu peço que possa adiantar um pouco. Vamos proclamar este Evangelho que está aí no texto, que está aí no slide. Pode seguir, Kivia. Muito bem. Volta um pouquinho. Pode voltar. Para que todos possam acompanhar parte a parte do trecho do Evangelho, acho que é importante ter aí a letra do Evangelho. Aí já deu um salto, aqui pelo menos no meu, não sei se... Pronto, isso. Então vamos fazer a proclamação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Seguindo, estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Se puder seguir o slide, seria bom. Já estamos no terceiro. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo.
Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos passar o slide. Então, este é o texto do evangelho que nós vamos ouvir novamente no próximo domingo. Será proclamado, 17º domingo do tempo comum. E aqui nós temos algumas considerações que são importantes, para que a gente já vá entrando na linha de reflexão e também na linha de oração proposta pela liturgia da palavra no próximo domingo. Então, é importante saber que, como nós estamos no ano B, e cada ano a liturgia traz um evangelho, né? Um evangelista para a nossa reflexão, o ano B, ele nos propõe o evangelho segundo São Marcos. Mas São Marcos é um texto relativamente curto em relação aos outros evangelhos, aos outros evangelistas. Então, o evangelho segundo São João será tomado para complementar aqui a reflexão. Então, serão 5 domingos em que a igreja utiliza, por meio da liturgia, textos segundo do evangelho segundo São João. Então, 4 destes sobre a Eucaristia. E nós começamos, portanto, no próximo domingo, esta reflexão aí com este texto que nós acabamos de ouvir, a proclamação. Então, neste texto nós temos a multiplicação dos pães e o discurso eucarístico na sinagoga de Cafarnaum, que nós devemos recordar que Jesus não está no Evangelho segundo São João, mas Jesus havia enviado os seus apóstolos para a missão. Depois estes apóstolos retornam contando as maravilhas. No último domingo nós ouvimos Jesus convidando os seus apóstolos para descansar. Mas, como a missão é extremamente exigente, extremamente árdua, né, o nosso povo carece, como no tempo de Jesus, sempre de atenção, de cuidado. Jesus acaba não descansando juntamente com seus apóstolos. E aí nós temos essa cena belíssima do Evangelho segundo São João, que nos traz a multiplicação dos pães e o discurso eucarístico lá neste ambiente da sinagoga de Cafarnaum. O sinal do pão é pressuposto da Eucaristia para São João. Na última ceia, institui, portanto, esta Eucaristia. A graça supõe a natureza, ou seja, não é possível haver a Eucaristia sem que haja a contribuição da humanidade, da nossa humanidade. Então, nós consideramos a Eucaristia como a maior graça, como a maior bênção que podemos receber, mas ela não acontece sem a participação. Então, o pão e o vinho, frutos do trabalho humano, do labor, que são entregues ali sobre o altar, eles se tornam, portanto, depois da consagração, a grande graça. Na Eucaristia, a harmonia entre realidade material e graça espiritual. Nunca irá compreender a Eucaristia aquele que não fez experiência de alimento humano, de fome e de comida, do partir o pão e de comer juntos. Vejam que maravilha, a Eucaristia pressupõe esta interação de todos nós, seres humanos, esta preocupação, o sentir não somente a nossa fome, mas a fome do outro. Então, a partilha do pão, que em São João é pressuposto da Eucaristia, deve ser algo constante e real na nossa vivência da fé. Podemos passar o slide, Kívia. Lembrando que esta reflexão aí, que está no texto, tem como base reflexões do
Raniero Cantalamessa, que é o pregador da Casa Pontifícia. Então, antes da consagração, o pão, bem como o vinho, é sinal de fecundidade da terra, do trabalho humano, da solidariedade do pai de família, do alimento, da unidade daqueles que comem juntos. Vejam, então, antes da consagração, o pão é esse sinal de uma série de elementos que se relacionam com a atividade humana e com essa simbiose, essa troca de vida e de dons entre nós humanos e, consequentemente, dos cristãos. Depois da consagração, o pão, bem como o vinho, é sinal do sacrifício de Cristo, de seu amor sem limites para conosco, do alimento espiritual, da unidade do corpo de Cristo. E aqui nós lembramos da ágape, que é essa expressão máxima do amor, o amor entrega, o amor doação. Então, Cristo ama verdadeiramente a cada um de nós, ama a sua igreja e se entrega por ela. E o sinal desta entrega nós temos, graças a Deus, cotidianamente, sempre que celebramos a Eucaristia. O alimento cotidiano que comemos juntos em família ou na comunidade deve ser, de certo modo, um gesto religioso que prepara para a Eucaristia. Eu acredito que isso está muito claro, não é? Então, assim, o partir o pão em casa, com os amigos, deve ser pressuposto para a vivência deste partir o pão na comunidade. E, consequentemente, o partir o pão na comunidade, o pão eucarístico, deve nos impulsionar para a vivência do partilhar no cotidiano das nossas vidas. Podemos passar. Então, próximo slide. O fruto da Eucaristia não tem limites, é para todos. Aqueles que participam da multiplicação devem partilhar depois com os irmãos a força e a luz que receberam dela. Torna-se eles mesmos pão a ser partido. Isto é Eucaristia. Como o slide demorou um pouquinho, eu vou repetir este ponto porque é muito importante compreender isso. O fruto da Eucaristia não tem limites. É para todos. Aqueles que participam da multiplicação devem partilhar depois com os irmãos a força e a luz que receberam dela. Torna-se eles mesmos pão a ser partido. Isto é Eucaristia. Me lembro quando ainda jovem, bem jovenzinho, fazendo parte da pastoral do batismo, uma senhora já falecida, catequista lá conosco, ela dizia no encontro para pais e padrinhos de uma forma tão bonita: a maior beleza da Eucaristia é depois nos tornarmos Eucaristia para os outros. Então, não tem sentido eu receber a Eucaristia se eu não me torno, no cotidiano, Eucaristia. E é isso que o texto que nós acabamos de ler quer nos dizer. Né? Tornar-nos Eucaristia. Não é mais como manar no deserto, em que cada um recolhe o que basta para ele por um dia. Aqui é preciso recolher também para os irmãos e também para o amanhã. Nada deve se perder. Quem conhece a experiência do povo, né, os relatos do povo que caminha pelo deserto após a libertação da escravidão no Egito, já viu lá esta passagem que Deus, depois da murmuração do povo, da reclamação, do sofrimento, da fome que passava ali no deserto, Deus faz chover o maná, e a orientação era que recolhesse apenas aquilo que fosse utilizar no momento. Nós aprendemos no Novo Testamento que não, nós devemos guardar, e aqui está já uma interpretação do recolher 12 cestos, né, que ouvimos no texto do Evangelho, para que possa ser partilhado. Há uma afirmação muito bonita: esses 12 cestos que Jesus pediu que os seus apóstolos recolhessem após
a multiplicação e ter saciado a todos aqueles que ali estavam, homens e mulheres, estes cestos continuam presentes na igreja, são cuidados pelos pastores da igreja, para que nunca falte alimento. Então, é preciso recolher também para os irmãos e também para o amanhã. Nada deve se perder. Esta é uma reflexão, como eu já tinha dito, de Raniero Cantalamessa, o pregador da Casa Pontifícia. Sempre à sexta-feira da Paixão e outros momentos fortes, ele prega no Vaticano para o Papa, os cardeais e todos que moram ali. Podemos passar adiante, Kívia. Agora, nós tomamos um fragmento, ou pelo menos uma pequena reflexão, a partir do nosso querido Aristides Madureira, que esteve aqui conosco no segundo encontro, não é, deste mês de julho, falando sobre o pilar da missão. Então, veja o que diz Aristides em seu livro Fazei a Experiência. A missão era alimentar 5.000 pessoas. Segundo São João. Outros evangelistas vão dizer 5.000 homens, fora mulheres e crianças. André, o apóstolo, aproximou-se levando um menino que ofereceu 5 pães e 2 peixes a Jesus. O que tocou o coração deste menino para que oferecesse seus 5 pães e seus 2 peixes? Possivelmente tudo o que ele tinha ali. O que tocou o coração deste menino? Eu me lembro do nosso querido André, não o apóstolo, mas o André Moreira, aqui da Pastoral, num dos encontros que tivemos, dizendo, se eu fosse aquele menino, eu saía correndo. Imagina, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, eu com meus 5 pães e 2 peixes não ficaria ali. Mas aquele menino fez uma experiência profunda com Jesus, a partir dos seus ensinamentos, da sua presença, do seu olhar. As pessoas seguiram a Jesus até o monte por necessidades diversas. O menino contemplou no olhar de Jesus a misericórdia divina que acode às necessidades materiais e espirituais do povo. Sentiu arder seu coração nas palavras compassivas do Mestre e fez sua contribuição. Então, qual é a motivação que me leva a ter Jesus? Com certeza, naquela multidão ali sedenta, que Jesus depois deseja saciar, havia inúmeras motivações, diversas necessidades. Mas o menino, ele faz uma experiência diferenciada. Certamente, outros também fizeram, como os apóstolos, o próprio André, que encaminha, né, o apóstolo que encaminha aquele menino até Jesus. Ele sabia que não era uma usurpação da propriedade alheia, mas ele confiava no Mestre e sabia que um grande milagre poderia acontecer a partir da generosidade de um menino, uma figura que, a rigor, passa desapercebida em nossas reflexões costumeiramente. Não é? Vamos seguir. Pode seguir aí, Kívia. Pronto, nós entramos agora no pilar do pão, a partir dos 2 capítulos lá das diretrizes. Nós temos aqui as diretrizes gerais da ação evangelizadora da igreja no Brasil, que tem vigor de 2019 a 2023. Nós devemos recordar que diretriz não significa imposição, né? Diretriz, ela surge a partir de um olhar cuidadoso, de um olhar apurado sobre a realidade, e os nossos bispos, juntamente com diversos peritos, né, então escrevem esse texto com orientações. Aqui em nossa Diocese de Caetité, durante todo este ano, nós estamos utilizando amplamente as diretrizes gerais nos diversos momentos, sobretudo nas festas de padroeiro, né, mas também junto à Pastoral do Dízimo, e a gente agradece muito ao regional
por nos propor exatamente isso. Então, só vem somar e fortalecer esta proposta. Então, o pilar do pão, que é um dos 4 pilares aí propostos, ele tem como lugar a liturgia e a espiritualidade. Por isso que a avaliação aí depois de Cleidi, também do André, de que ao falar do pilar do pão, nós estamos entrando na dimensão religiosa. É a primeira dimensão da reflexão que nós temos no documento 106, não é? Nós temos 4 dimensões para as quais o dízimo, a nossa prática do dízimo, deve se direcionar. E a liturgia e a espiritualidade assumem essa dimensão da nossa experiência com o amor de Deus. A liturgia, que se faz no contexto da comunidade, mesmo que esta é uma dimensão que se relaciona muito com a eclesial, mas não se faz uma profunda experiência da eclesialidade sem uma espiritualidade autêntica a partir, portanto, dessa experiência com o amor de Deus. Então, no capítulo 3º, o pilar do pão, ele tem o seu desdobramento a partir da igreja nas casas. Com a pandemia, nós abordamos amplamente esta questão da igreja doméstica, né, do retomar. Eu acredito que nós podemos tirar isso de positivo dessa experiência tão traumática, tão triste, que estamos vivenciando ainda em nosso país e no mundo todo. Então, o resgate da experiência religiosa, da experiência da fé, dentro das nossas casas, no meio da nossa família. Depois, no capítulo 4º, o pilar do pão, ele se desdobra aí enquanto igreja em missão. Agora, esta missão, ela não é necessariamente para além fronteira, mas uma missão que se torna concreta também no nosso ambiente de convivência. Nós ouvimos no domingo passado, se não foi domingo passado, Jesus fazendo o lamento, de fato o profeta não é bem aceito na sua própria casa, então a nossa missão, ela parte da nossa própria família, do nosso próprio ambiente de convivência. Então, se eu aprender a evangelizar, ser testemunha de Jesus dentro da minha própria casa, certamente eu terei êxito também na missão fora dela, em outros ambientes, em outros lugares. Nós podemos passar adiante aí, Lívia? Então, retomando aqui, embora já foi dito por Cleidi, depois também pelo Aristides e pelo padre Carlos, né, é importante nós recordarmos o objetivo geral das diretrizes: evangelizar no Brasil cada vez mais urbano, pelo anúncio da palavra de Deus, formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo em comunidades eclesiais missionárias, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, cuidando da casa comum e testemunhando o reino de Deus rumo à plenitude. Se puder pôr este slide, é o próximo, fica mais fácil para que nós compreendamos o alcance deste objetivo. Então, evangelizar no Brasil, numa realidade cada vez mais urbana. Nós estamos aqui tão distante dos grandes centros, mas como nós percebemos a cultura urbana chegando e os desafios da vida urbana também, mesmo em comunidades remotas, distantes, em nossa realidade. Então, anunciar a palavra de Deus e sermos discípulos e discípulas, missionários e missionárias de nosso Senhor, nessas comunidades que têm essa realidade tão adversa, né, que é a cultura urbana. Podemos passar adiante. Pronto. A partir do capítulo 3º, Igreja nas Casas, eles eram perseverantes na fração do pão e nas orações. Esta aqui é uma frase motivadora, a partir de Atos dos Apóstolos, que nós encontramos aí no capítulo 3º. Né? Eles eram perseverantes na fração do pão e nas orações. Vejam que
Quando nós falamos de dimensão religiosa, não tem como a gente não tocar diretamente na dimensão eclesial. Uma depende da outra, uma completa a outra. Eu serei tanto mais religioso, quanto mais ligado à minha comunidade de fé eu for. Então, fração do pão e orações. Claro que essas orações, elas se dão de uma forma ampla no nosso ambiente familiar, no nosso recolhimento do quarto, mas de forma extremamente elevada no contexto da comunidade. E a oração no contexto da comunidade nos possibilita a experiência com o ressuscitado. Somente quem tem vida comunitária, somente quem participa da vida da comunidade faz experiência com o ressuscitado. E aqui nós lembramos de Tomé, não é, que não estava na comunidade quando Jesus apareceu e não acreditou. A Sacrosanto Concílio, que é um dos documentos lá do Concílio Vaticano II, o que aborda sobre a liturgia, irá dizer que a liturgia, e aqui de um modo especial a Eucaristia, é o cume e a fonte. Então, para que eu possa fortalecer a minha espiritualidade, a minha experiência com o amor de Deus, eu preciso valorizar a liturgia, cuja Eucaristia, celebração da Santa Missa, da Eucaristia, é esse momento no conjunto da liturgia mais elevado. Digo isso porque a liturgia não se restringe à celebração da Eucaristia. Nós temos os diversos outros sacramentos, né? A penitência, temos as outras celebrações, a unção dos enfermos, nós temos matrimônio. Então, os diversos sacramentos são celebrados, eles estão no contexto da liturgia, mas a Eucaristia, ela assume esse ponto alto, inclusive o domingo, como esse dia especial, dia do Senhor. É na liturgia que esse estreita vínculo, que alimenta a esperança, que se fortalece essa concepção de viver no mundo, mas não pertencer a ele, que nós lembramos de Flávio Josefo, um escritor não cristão dos primórdios, que escrevendo sobre os cristãos, dizia, os cristãos têm um comportamento muito interessante, eles vivem no mundo, mas se comportam como se dele não pertencesse. Então, viver no mundo, mas não pertencer a ele. É isso que a nossa espiritualidade vai gradativamente nos indicando. Claro que não pertencer ao mundo não significa ser indiferente. Veja que nos objetivos das diretrizes, nós temos lá esta opção preferencial pelos pobres, e aqui nós devemos compreender pobre numa perspectiva bem ampla, sobretudo aquele que carece de amor, de atenção, carece desse vínculo de esperança também, né? Como nós alimentamos pela nossa fé. Pode passar, Kívia, já passou. Então, a mesa eucarística é o centro. Como nós dizíamos, no conjunto da liturgia, a mesa eucarística é o centro. E é dali que emana a acolhida, o cuidado, o afeto. Como que a liturgia, nestes dias, tem dito para nós exatamente isso, que devemos ser cuidadores. Né? Domingo passado, nós ouvimos o Salmo, o Senhor é meu pastor, aquele que me conduz. E, pelo batismo, nós somos convidados a sermos cuidadores uns dos outros. Se eu me alimento da Eucaristia e não aguça em mim essa necessidade de cuidar do irmão, cuidar do outro, com certeza alguma coisa está errada. E aí, lex orandi, lex credendi, os antigos padres da igreja, né, a lei da oração é a lei da crença. Então, as diretrizes não trazem exatamente essa expressão, mas deixa-nos intuir esta afirmação. A lei da oração deve ser também a lei da fé. Eu não posso ser um cristão, eu não posso viver a minha fé apenas dentro da igreja, dentro da comunidade. Eu tenho que transformar a minha presença no mundo uma realidade ou expressão daquilo que eu vivo na oração, daquilo que eu pratico na minha intimidade de oração.
E o Pai Nosso, nesse sentido, é o paradigma. Quando nós falamos de oração, os apóstolos, discípulos de Jesus, pediram a ele, nos ensina a rezar. E o que Jesus ensinou? O Pai Nosso. Muitas vezes nós rezamos de uma forma tão mecânica, porque nós já decoramos, né? E quão rico é o Pai Nosso e como merece uma atenção. Pode passar aí, Kívia, o slide. Então, o Pai Nosso, e aqui as diretrizes nos oferece exatamente esta pincelada sobre o Pai Nosso. A Kívia não conseguiu passar, mas aqui, olha, o Pai Nosso eu pus em duas partes, dividir para que a gente possa compreender que o mesmo Pai Nosso que estais nos céus é o pão nosso de cada dia que nos é dado, né? Que nos é dado hoje. Então, o Pai, ele é nosso ao passo que o pão seja partilhado. Esse paralelo é muito interessante, muito bonito. O mesmo Pai Nosso que estais nos céus é o que proporciona o pão nosso de cada dia, que nos dá a cada dia este pão. É importante compreender. Veja lá que São João tem na partilha, na fração, naquela multiplicação dos pães, uma prefiguração da Eucaristia. Então, quando eu me alimento da Eucaristia, eu faço a experiência da plenitude da divindade. Mas antes eu tive que partilhar o pão. E também sou impulsionado, como nos diz a Sacrosanto Contílio, a viver essa partilha do pão no pós. Né? A Eucaristia se torna fonte e também cume, lugar para onde nós vamos. Santificado o vosso nome, perdoai-nos as nossas ofensas. Então, a santificação do nome de Deus, ela se torna evidenciada ao passo que nós nos sentimos perdoados. Nós, a rigor, não precisamos santificar o nome de Deus, mas percebemos a sua santificação ao passo que nós somos beneficiados pelo perdão. Durante este mês de junho, atendi a confissão de mais de 200 crismandos, que agora estão crismados, graças a Deus, no último domingo. E eu dizia, o momento da confissão não é o momento de punição, mas o momento de alcançar a graça e de perceber o grande amor de Deus, a sua santidade, a santificação do seu nome. Então, Deus ele é santificado ao passo que nós somos perdoados. Venha a nós o vosso reino. Veja, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, quando é que nós deixamos que o reino de Deus aconteça em nosso meio? É desejo de Deus que o seu reino seja estabelecido. O reino é estabelecido ao passo que nós somos capazes de nos entender, de nos perdoar, de nos aceitar, ou, em última análise, como diz São Paulo, né, nos suportarmos, que às vezes fica difícil amar, mas pelo menos o suportar deve ser uma realidade, em última análise. Seja feita a vossa vontade, e não nos deixeis cair em tentação. Qual é a vontade de Deus? É que, de fato, nós estejamos sempre próximos dele. Quando é que nós caímos em tentação? Quando nos distanciamos de Deus. Quando deixamos de estar sob a luz e deixamos que sobre nós reine as trevas, a escuridão. A vontade de Deus é que estejamos todos próximos, porque Deus tem uma extrema necessidade de todos nós. É interessante que nós afirmamos que Deus é onipotente, onipresente, onisciente, mas como compreender este imenso amor de Deus, esta grande necessidade que Deus tem de nós próximos dele? Então, não nos deixeis cair na tentação de ficar distante da sua luz, assim na terra como no céu, mas livrai-nos do mal. Segundo Carmine de Santi, que é um escritor italiano, que escreve esse livrinho Liturgia Judaica, ele diz que provavelmente a finalização do Pai Nosso não tenha sido no seu texto
primitivo, mas livrai-nos do mal, mas sim porque vosso é o reino, o poder e a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Por isso que coloquei esse texto aí, itálico, não é, finalizando, seria como que uma substituição desse mais livrai-nos do mal. Não que a frase livrai-nos do mal irá neutralizar o sentido de porque vosso é o reino. Então, assim na terra como no céu, nós desejamos que o reino de Deus, esse reino que, que é realidade lá na eternidade, se torne concreto aqui, né? O reino dele deve ser uma realidade presente no século, no tempo, no cromos, né? Então, livrar-nos do mal qual é o maior mal que pode nos incorrer? Impedir que o reino de Deus aconteça na terra, assim como no céu. Eu sei que eu tenho apenas 50 minutos, então vamos adiantar um pouquinho. Espero que a reflexão, de alguma forma, esteja alcançando assento no coração de todos vocês, na mente e no coração. Agora, de uma forma mais específica, a partir de cada frase do Pai Nosso, nós temos aqui essa grande contribuição de Carmen de Sante, desse mesmo livrinho Liturgia Judaica. Então, Pai Nosso que estais nos céus. O termo Pai acentua a fé do povo na misericórdia divina, enquanto o plural nosso salienta a solidariedade da Assembleia reunida pela oração. Então, veja, dimensão religiosa, Pai, é a minha relação com Deus. Dimensão eclesial, nosso. Eu vi outro dia um vídeo do Dom Henrique, né, do Dom Henrique, faleceu ano passado, vítima de Covid, ele criticando aquela versão do Pai Nosso, né, que muita gente gosta de cantar, Pai Pai do céu, e aí ele dizia, não é meu Pai, é Pai Nosso. Por mais que a experiência religiosa me possibilite esta intimidade com Deus, saborear, não é, esta ligação com Ele, Ele não é meu, Ele é nosso. E aí entra a dimensão eclesial. Quando eu entendo que Deus não é propriedade particular de ninguém, fica mais fácil compreender a comunidade e a minha necessidade dela. Então, o termo Pai acentua a fé do povo na misericórdia divina, porque ele alcança a cada um individualmente conforme suas necessidades. Mas o plural salienta a solidariedade da Assembleia reunida pela oração. Se o termo Pai expressa a proximidade de Deus ao homem, ao ser humano, a expressão que estás no céu lembra sua irredutível diversidade. Deus é próximo, mas ao mesmo tempo ele é diverso. Eu digo nas celebrações do batismo, sempre, né, assim, nós somos adotados por Deus pelo batismo, nos tornamos filhos, mas não da mesma natureza, porque da mesma natureza só tem um, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos adotados, ele é nosso Pai, é a intimidade, é a proximidade, mas ele está nos céus, ele está no céu. Né? Então, nós temos que compreender isso, essa distinção, esta diversidade. Então, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Alguns padres da igreja gostavam de ver no pão cotidiano, e aqui nós retomamos aquilo que também o Raniero Cantalamessa já disse, né? Alguns padres da igreja gostavam de ver no pão cotidiano do Pai Nosso uma alusão à Eucaristia. E aí, o pão nosso de cada dia se refere ao Pai. A atribuição paterna ao Espírito Santo, domingo passado, celebrando a Crisma aqui em nossa paróquia, o bispo dizia que a Crisma é o novo Pentecoste, e eu me recordava da sequência, que vai fazer uma atribuição, uma sequência que é cantada normalmente na celebração da festa do Divino, a solenidade de Pentecostes. Veja a atribuição paterna ao Espírito Santo, chamado de Pai dos pobres. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações. Se o Espírito Santo pode ter esta atribuição de Pai dos pobres, imagina Jesus, o Filho, que
teve uma atuação e uma presença muito concreta junto aos pequenos, aos excluídos, aos abandonados. Então, o Espírito Santo é Pai dos pobres e Jesus também recebe essa atribuição. É a atribuição da primeira pessoa da Trindade. Mas tanto o Pai, tanto o Filho como o Espírito também carregam em si estas prerrogativas. Né? Então, o Pai Nosso, nós podemos sentir de uma forma bastante concreta na Eucaristia, quer dizer, na presença do Filho e no partir do pão no nosso cotidiano. Seguindo lá, Kívia, santificado seja o vosso nome. Estas palavras exprimem toda a fé de Jesus, mas principalmente o dom de sua vida sacrificado. Então, santificado seja o vosso nome. Em favor de todos. Nós afirmamos ainda há pouco que Deus é santificado ao passo que nós nos sentimos perdoados. E aqui, ó, estas palavras exprimem toda a fé de Jesus, mas principalmente o dom de sua vida sacrificada em favor de todos. Então, qual foi o momento em que o perdão de Deus atingiu o seu ápice? Na morte, no sacrifício de Jesus. Então, é o perdão concedido, a graça do perdão percebida por cada um de nós, que possibilitará a santificação do nome de Deus. Com a sua morte na cruz, em obediência à vontade do Pai, Jesus santificou o nome do Pai. E aí, claro, nós, sempre que associamos também as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas cruzes, à cruz de Jesus, santificamos também o nome do Pai. A verdadeira santificação do nome, o dom da própria vida, é o martírio. Então, assumir as dificuldades, os desafios da vida familiar, na vida na sociedade e a vida dentro da igreja. Como a gente encontra tanta gente melindrosa que reclama de tudo dentro da igreja, se esqueceram, infelizmente, do martírio que deve ser vivido cada dia na comunidade. Perdoai-nos as nossas ofensas. Perdoa-nos, Pai nosso, porque pecamos. Absolve-nos, nosso Rei, porque erramos, uma vez que tu és bom e indulgente. Esta aqui é uma oração que está lá na Tefilá, que é o conjunto de bênçãos que os judeus proferem e rezam. Os judeus são muito espirituosos, eles têm oração para todos os momentos da vida. Então, esta interpretação, perdoa-nos, Pai nosso. Veja, os judeus já rezavam assim. Não é? Jesus, como bom judeu, ele absolve, portanto, quando ele ensina os seus apóstolos a rezarem, esta intimidade que já existia no universo ali da religião judaica. Perdoa-nos, Pai nosso, porque pecamos. Absolve-nos, nosso Rei, porque erramos, uma vez que tu és bom e indulgente. Passemos adiante. Venha a nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino. Kívia, se possível, passa o slide. Invocando o reino de Deus, Jesus pensa, de certo modo, no mundo à medida dos homens, no qual se possa viver uma paz rica em obras e fraternidade. Então, quando é que o reino acontece? Quando nós temos um mundo à medida nossa. Como este mundo tem sido desequilibrado? Como tantas pessoas não conseguem se encaixar neste mundo? Eu, como padre, atendo tantas pessoas depressivas, tantas pessoas que perderam o sentido da vida, tantas pessoas que têm tentado suicídio, porque o mundo não tem sido à medida que essas pessoas precisam. Então, a nossa oração, a nossa intimidade com Deus deve nos levar também a alcançar. Estes irmãos, era o desejo de Jesus, então, invocando o reino de Deus, Jesus pensa, de certo modo, no mundo à medida dos homens, no qual se possa viver uma paz rica em obras e fraternidade. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Veja que estou já pegando as duas partes do Pai Nosso para que nós possamos
compreender ainda de forma mais profunda, a partir de Carmen de Sante, esse paralelo. Então, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, lá no livro do Eclesiástico, nós vamos encontrar o capítulo 28. Perdoa ao teu próximo a injustiça, e então, ao rezares, ser-te-ão perdoados os teus pecados. Se eu não for capaz de perdoar as injustiças, as faltas, os erros cometidos contra mim, dificilmente eu farei essa experiência de um reino aqui presente no mundo. As guerras, as divisões, as exclusões nascem no coração que não aprendeu a perdoar. Os rabinos afirmam: se perdoas teu vizinho, o único te perdoará. O único é Deus. Mas se não perdoas o vizinho, ninguém terá piedade de ti, nem o próprio Deus. É uma condição que nós estabelecemos ao rezarmos. Perdoas as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Então, essa condição é importante. Se eu não sou capaz de perdoar, Deus, infelizmente, está liberado, outorgado pela nossa oração a também não nos perdoar. Muito embora o seu grande desejo é o perdão. Pode passar aí, Kívia, o slide. Seja feita a vossa vontade. Nós já estamos finalizando essa ampliação da reflexão em torno do Pai Nosso. Espero que não seja algo inútil, né? Não seja feita a vossa vontade. Lá em 1 Marcos, em 1 Macabeus, nós encontramos: porquanto é melhor para nós morrer em batalha do que ter de contemplar as desgraças do nosso povo e do lugar santo. Pode passar o slide, Kívia. Aquela, porém, que for a vontade no céu, ela a realizará. Veja só o que diz Macabeus acerca, aprofundando esta reflexão sobre o seja feita a vossa vontade. Né? Porquanto é melhor, volto um pouco, é o 4, porquanto é melhor para nós morrer em batalha do que ter de contemplar as desgraças do nosso povo e do lugar santo. Aquela, porém, que for a vontade do céu, ela a realizará. E não nos deixeis cair em tentação, está na 7ª bênção da Tefilá. Conseguimos aí. Né? Olha a nossa aflição e defende-nos, livra-nos, nosso Rei, pela tua glória, porque tu és o Salvador e forte. Esta aqui, Tefilá, é uma das bênçãos lá do conjunto de orações dos judeus. Então, a vontade de Deus, ela se realiza exatamente quando nós não caímos em tentação. A vontade de Deus é que nenhum de nós caia na tentação de impedir que o reino se estabeleça. Então, lá o finalzinho de Macabeus, 1 Macabeus, aquela, porém, que for a vontade no céu, ela a realizará, a vontade de Deus. Podemos passar adiante, porque também o nosso tempo está bem no limite. Então, assim na terra como no céu. A mesma atitude de abandono à vontade de Deus está expressa na oração que o judeu faz quando sente a aproximação da morte. Que a tua vontade seja a de curar-me, mas se minha morte está decretada por ti, eu a aceitarei com amor de tuas mãos. Então, assim, a vontade de Deus, ela deve ser realidade na terra como no céu. E aí, olha, o alcance desse sentido, que a tua vontade seja a de curar-me, mas se minha morte está decretada por ti, eu a aceitarei com amor de tuas mãos. Às vezes, tem gente que perde a fé porque não alcança aquela graça tão desejada, sobretudo de cura, de libertação. Mas, um dia todos nós haveremos de perder completamente a saúde, enfraquecermos a ponto de partir. Então, a nossa fé, ela deve ser superior a estes milagres que nos garantem uma vida terrena, meramente terrena. Livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória por todos os séculos dos séculos. Amém.
lá no Talmud da Babilônia, nós vamos encontrar. O Talmud é um livro que recolhe diversas tradições e das culturas ali do Oriente Médio e do Oriente Próximo, como assim se diz, né? Inclusive textos sagrados da cultura também judaica. Não me abandones ao poder do pecado, nem ao poder da culpa, nem da tentação e da vergonha. Então, livrar do mal, é não nos deixar ser abandonados ao poder do pecado, nem ao poder da culpa, nem da tentação e da vergonha. Vamos passar adiante. Então, segue lá, Kívia. Pela oração cotidiana, agora já entrando no texto das diretrizes, veja lá o 95, o que é dito. Pela oração cotidiana, os membros da comunidade se sentem consolados, redescobrem sua dignidade de filhos e filhas de Deus, tomam consciência de que são colaboradores de Deus na missão e são impelidos a sair ao encontro das pessoas e à prática da misericórdia. Não tem como eu fazer esta experiência profunda do amor de Deus, do consolo, sem que eu estabeleça essa intimidade. Eu tenho dito sempre para todos aqueles que têm a oportunidade, precisa rezar cotidianamente, da mesma forma que eu me alimento pelo menos 3 vezes no dia, e brinco às vezes que tem gente que parece lagarta, come o dia inteiro, né? Eu preciso me alimentar da oração no recolhimento da minha casa, e também da oração lá na comunidade, que acontece ao menos uma vez por semana. Seguindo ao 97, na pastoral é preciso superar a ideia de que o agir já é uma forma de oração. Segue lá, Kívia, lá no número 97 das diretrizes. Na pastoral é preciso superar a ideia de que o agir já é uma forma de oração. Quando reduzimos tudo ao fazer, corremos o risco de nos contentar apenas com reuniões, planejamentos e eventos. Não sei se todos os agentes da pastoral do dízimo já ouviu aquela crítica, não é? Que é dita que a pastoral, os membros da pastoral do dízimo são aqueles que menos rezam na igreja. É a pastoral que menos reza. É uma crítica forte, mas nós devemos pensar a partir dessa crítica. Será que nós estamos nos contentando apenas com esse agir, com este estar ali no plantão, recolhendo carteirinha, devolvendo carteirinha, contabilizando valores, que muitos acabam também atuando nesta área da contabilização, que não é o mais indicado, não é o apropriado, mas muitos grupos de pastoral, muitas equipes de pastoral do dízimo acabam atuando nesse sentido. E nós nos queixamos quando o coordenador, quando o padre pede para que tiremos um espaço, um tempo para a oração, e nós devemos lembrar dos santos, inclusive o documento vai dizer, os grandes santos que exerciam a caridade, nós lembramos aqui Santa Dulce, aqui no Brasil, Madre Teresa, Santa Teresa de Calcutá, pessoas que tinham uma atuação muito próxima, caritativamente falando, mas que, com certeza, gastavam muito tempo na contemplação e na oração. Não podemos transformar o agir, achar que o agir já é uma oração, que não é. Vamos seguir. No próximo slide, o Senhor Jesus tem sede da entrega confiante a Ele de nossas comunidades eclesiais e de nosso empenho missionário. Ele deseja uma igreja servidora, samaritana, pobre com os pobres. Basta olhar o exemplo dos santos e santas, nós já falamos sobre isso, né? Uma igreja que tem esse senso de eclesialidade, que se empenha missionariamente falando. Uma igreja servidora, uma igreja samaritana. Nós lembramos daquela passagem da Escritura, né, em que o samaritano é o único que acolhe aquele homem que foi espancado e que estava caído à beira da estrada. Então, nós precisamos, pela nossa oração, claro, ter também essa atuação. Passando para o outro slide, Kívia, já
já pulei um slide. A igreja não é a comunidade dos perfeitos, mas dos pecadores perdoados e em busca do perdão. Isso nós temos o fundamento lá em Mateus, capítulo 9. A igreja não é a comunidade dos perfeitos, mas dos pecadores perdoados e em busca do perdão. Não é uma alfândega, é a casa paterna, onde há lugar para todos com a sua vida fadigosa. Veja, então, não é um lugar paralelo, mas é o centro. A comunidade deve ser este lugar onde nós fazemos a experiência do descanso, do perdão, da reconciliação de um modo geral. Temos isso lá na Evangelii Gaudium, mais citação lá no número 101 das diretrizes. E uma pincelada apenas a partir da Igreja em Missão, claro, toda essa reflexão que nós apresentamos aqui foi a partir do capítulo 3º, agora no capítulo 4º, Igreja em Missão, a liturgia é o coração da comunidade. Né? Se por um lado nós temos este pilar que ganha seu assento na espiritualidade, e nós nos dedicamos a este ponto durante toda a reflexão, agora nós nos deparamos com a questão da liturgia como coração da comunidade, lugar de fazer, de expressar, manifestar a experiência do amor de Deus, mas também absolver, a partir da experiência dos outros, essa espiritualidade e essa experiência do amor de Deus. Então, a liturgia remete ao mistério e, a partir deste, ao compromisso fraterno e missionário, lá no número 160. Por isso, valorizar o domingo, o dia do Senhor, preparar bem a celebração, ministério da palavra de Deus, valorizar a música, né? Eu tenho um apreço muito grande pela música litúrgica, valorizar a música, dar atenção ao inário litúrgico que a CNBB nos oferece, cuidar para que todos possam fazer profunda experiência do amor na assembleia, na comunidade que celebra. Em tempos de individualismo extremo, em que o eu parece ser o centro de tudo, é preciso dar o salto para uma espiritualidade comunitária, na qual a oração pessoal e comunitária sejam abertas ao coletivo, especialmente aos que estão nas periferias sociais, existenciais, geográficas e eclesiais. Isso está lá no número 163 das diretrizes. E já assim, finalizando esta nossa reflexão, eu peço que, se possível, pôr aí, acho que o slide travou, né, um pouquinho. O penúltimo slide tem Deus busca aquilo que passa, lá de Eclesiastes 3, capítulo 3º, versículo 15. Este foi o lema da minha ordenação e é por assim dizer, o centro da reflexão do Corrélito, do livro do Eclesiastes, em que faz esta afirmação tão bonita: Deus busca aquilo que passa. Nós somos os passantes, nós somos aqueles que escapam, que fogem. Tem algumas traduções que até dizem: Deus busca aquilo que foge. Se nós pensarmos, novamente retomando aquelas afirmações, o onipotente, o onipresente, o onisciente, qual a grande necessidade de Deus? A grande necessidade de Deus é do tempo, do passageiro, de nós. Nós somos queridos e Ele nos busca. E aí nós devemos buscá-lo, se bem que muitas vezes nós mais nos parecemos com aqueles peixes escorregadios. Eu citei aqui 2, quando era criança lá na cidade de Contendas do Sincorá, que fica na Diocese de Livramento Nossa Senhora. A gente no Rio encontrava uns peixes que chamava lampreia e tinha um outro chamado jundiá. Um é uma espécie de enguia e o outro uma espécie de bagre. Todos os dois muito escorregadios. Nós somos assim, às vezes, nas mãos de Deus. Escorregamos, né? Queremos, mas ao mesmo tempo nos distanciamos. Seria muito bom que a nossa sede de infinito se encontrasse sempre com este Deus que, apesar de ser diverso, de estar na eternidade, estar nos céus, se faz Pai, se faz próximo de nós. Essa é a dimensão religiosa. Espero ter contribuído
aí da melhor forma possível com a reflexão sobre o pilar do pão. André, Kívia, temos apenas a oração para a conclusão, a oração que está no documento 106, da Pastoral do Dízimo, sobre o dízimo, para finalizarmos aí após a interação com aqueles que nos acompanham. Seu microfone, André. Muito bem, mais uma vez nos enriquecendo com esse pilar ao qual o Padre Anderson, de forma tão espiritual, né? Tão profunda, porque nos trouxe aquilo que é essencial na nossa vida. Essa dimensão nos leva ao essencial. A dimensão religiosa é a nossa relação diretamente com Deus. É tudo que é para Deus. E na liturgia temos isso. E aqui o pilar que vai falar dessa dimensão da liturgia e da espiritualidade, como ouvimos, né? E além de compreendermos melhor o pão nosso, melhor de compreendermos, né? Tão bonito, nunca ouvi falar, né? A gente canta, mas nunca se atentou a isso que o senhor falou, que o Dom Henrique dizia, e o senhor reafirma, né? Não é meu pai, é Pai Nosso, realmente. Ele mesmo nos ensinou isso. Que bom, olha como é enriquecedor esse momento. E aqui eu acho que é a hora de a gente ver as perguntas, né? Se alguém, né? Eu vi muito comentário, né? Muita gente agradecendo já, falando que foi muito bom. Aqui a gente fica nos bastidores acompanhando tudo isso, né? Os comentários, as pessoas que se colocam aqui, que se apresentam de gente de toda a Bahia, do estado de Sergipe aqui presente, o público, né? E só vê realmente bons comentários. Que bom, sobre esse momento de encontro nosso. E agora, eu acho que está na vez de a gente fazer as nossas perguntas. Se tem alguma pergunta, né? Vamos aproveitar o padre, viu? Aproveitem o padre aí, possa fazer essa pergunta nessa dimensão da nossa espiritualidade, na dimensão do pilar do pão, na dimensão do próprio dízimo, né? O padre Anderson é responsável, lá na Diocese de Caetité também, pela pastoral do dízimo, né? Então trabalha muito sobre isso. Então a gente vê os bons comentários, né? Como diz aí a Eliane aí, que é uma dimensão para todos nós. O padre já esticou a orelha das pessoas, né? Que somos cristãos relaxados, as pessoas se identificam nisso. Eu me identifico também nessa realidade. E se você pode fazer, se você tem uma pergunta a fazer, faça, né? E podemos vivenciar esse momento aí. Olha, padre, uma pergunta já aí, a Amparo está fazendo, né? Se é correto contar as ofertas na hora da missa. Qual o momento adequado? Que coisa, hein? Olha, com certeza não, né? Durante a celebração, não se tem atividade de nenhuma outra natureza, e muito menos contábil. O momento da comunidade é o momento de celebrar. Terminada a missa, claro, aí, ou a pastoral do dízimo, se já tem costume de fazer isso na paróquia, ou outras pessoas delegadas para tal, não façam, portanto, esta contabilização. Mas algo muito concreto, e assim, a gente percebe que realmente em muitas comunidades, muitas paróquias, as pessoas naquele frenesi, naquele desejo quando o padre dá a bênção, né, e diz, ide em paz que o Senhor vos acompanhe, deveria dizer, ide em paz e que o Senhor vos alcance, porque tem gente que já está longe. Eu acredito que isso acontece também com alguns membros da pastoral do dízimo, né, desejosos de ir embora logo porque deixou a criança chorando, o marido com fome, ou a esposa, né, sem o afeto, o carinho. Bom, existem diversos motivos, mas nenhum deles justifica que se perca esta oportunidade de beber desta fonte, de estar ali fazendo integralmente, de estar integralmente, né, de corpo e espírito. Eu brinco com o pessoal idoso que você olha na frente ali, tem o pessoal idoso gosta de sentar na frente.
Aí você vê aqueles cochilando, cochilando. Aí eu brinco, acorda, comadre, né? Dia de domingo o pessoal fica em casa, recebe as visitas e trabalha muito, esse pessoal idoso. Aí quando vai para a missa à noite, está muito cansado, tá disso, né? Depois de ter recebido os netos, cuidado da casa, feito tanta coisa, aí cochila. Mas sair correndo antes da bênção é muito triste. Significa que não está integralmente. Tem mais alguma outra? Seu microfone, André. Desculpe. A Julianice faz uma pergunta, né? Gostaria de saber uma forma para reanimar as pessoas para ingressar na pastoral do dízimo como compromisso cristão. Aí depende também da própria... Se esta é uma preocupação da pastoral do dízimo, a pastoral ela deve já ser exemplar e deve ser atraente. E como proporcionar essa atração? A boa convivência entre os membros da pastoral, não é? Eu acredito que tudo aquilo que é bonito, que é espirituoso, acaba atraindo. Nós vemos aqueles retratos lá da comunidade, das primeiras comunidades, as pessoas olhavam e diziam, veja como eles se amam. A pastoral, os membros da pastoral do dízimo expressam este amor a ponto dos outros sentirem o desejo de ingressar. Hoje aqui na secretaria da nossa paróquia, uma senhora que se casou há pouco tempo, disse assim, padre, já vou começar o meu trabalho na pastoral do dízimo e também no grupo de música, porque ela canta, né? Entrou no casamento dela cantando, e aí eu fiquei tão feliz. Significa o quê? Que a pastoral do dízimo é um grupo atraente, não é um grupo que se parece apenas com cobradores de impostos, mas com este povo que faz a experiência com Deus, de uma fé autêntica, que compartilha a vida e que expressa a alegria de estar ali na comunidade. Pronto, se tornou atraente e todo mundo quer fazer parte. Muito bem. Tem mais outra pergunta? Aqui, padre, explicar melhor a diferença entre a dimensão religiosa e eclesial. Isso é importante. A dimensão religiosa, ela está relacionada com a minha experiência diretamente com Deus. E a palavra religião, do latim, religere, religare, se refere a esse desejo que nós temos de religação. Se você que fez a pergunta foi Cecil Cunha. Então, se você viu no finalzinho, Deus tem essa necessidade de nós, de nos buscar. E nós temos a necessidade de Deus. Então, essa relação íntima, essa é a dimensão religiosa. Mas a minha relação com Deus, ela não pode ficar apenas no Deus e eu e Deus. É como a crítica que o Dom Henrique fez. Não é pai meu, ele é pai nosso. Então, quando eu reconheço a validade da presença de Deus na minha vida, automaticamente eu desejo que esta presença seja compartilhada. Ela não pode ser algo restrito, não pode ser propriedade particular. E aí, onde é que eu encontro o lugar para compartilhar essa experiência de Deus à comunidade? Claro que eu não vou necessariamente ter que ir à missa todo domingo, ou nos ambientes e ter que dar testemunho, falar o tempo todo dessa minha experiência com Deus. Tem algumas pessoas que ficam querendo, né, expressar isso. Mas sentir a experiência que os outros fazem também, e essa experiência dos outros enriquece a mim. Essa é a dimensão eclesial, né? É a vivência dessa experiência do amor de Deus com os irmãos. É a eclésia, a igreja, a comunidade. Muito bem. Tem outra pergunta. De que forma a dimensão caritativa está ligada ao pilar do pão? Acho que eu vou me antecipar aqui na resposta. Porque é tão interessante o evangelho de domingo, né? Porque realmente o Senhor mata a fome de um povo, sacia. Então aí talvez, como a dimensão caritativa está muito no compromisso de matar o pão, matar a fome do outro, não só a fome,
de alimento, outras fomes também, de justiça e tudo mais, aí há um questionamento, né, da Nilza, padre, com relação se Na está verdade, ligado com a outra, né? André, este evangelho ele é muito amplo. Você pode É bem mesmo. tirar todas as dimensões dele. Sim. Não é? Não é? Sim. Mas o senhor pode colaborar aí com a Nilza Sim, também. olha, deixa eu ver direitinho. De que forma a dimensão caritativa está ligada ao pilar do pão? Aquilo que nós falávamos, eu preciso ser Eucaristia para o outro. A igreja não deve substituir as instâncias governamentais. Nós não somos ONG e nem exercer paternalismo, mas a caridade é um atendimento imediato para aquela necessidade essencial, como do alimento, mas, sobretudo, a luta pela justiça social. Então, a igreja ela tem que ser profética. A dimensão caritativa, ela se encaixa muito no âmbito da profecia. E nós devemos entender a profecia também aqui como denúncia daquilo que não está correto. Direitos tolhidos, né? Felicidade negada. Então, as pessoas precisam compartilhar do dom da criação. Precisam ter direito de lutar pelo pão, pelo seu sustento. Outro dia, André, na conversa com André, aí, em off, no privado, André dizia assim, aquilo que nós oferecemos para Deus não é de Deus, porque, de fato, durante muito tempo nós cultivamos esta ideia, né, de que eu dou a Deus aquilo que Deus me deu. Não, Deus não me deu, eu luto, eu trabalho, é o suor, porque lá no Gênesis diz, você vai, Deus disse para Adão, você vai comer do pão, do fruto do seu suor, do seu trabalho. Então, nós oferecemos, portanto, a partir dessa experiência profunda do amor de Deus, daquilo que temos, seja o pão material, a necessidade imediata, mas ainda e sobretudo as necessidades que envolvem justiça social. Então, é muito importante que todos nós estejamos atentos. Em nossas dioceses todas, tem sempre organismos ligados a essa dimensão da caridade, né? Caritas é a carro-chefe, mas temos as pastorais sociais. Então, a pastoral do dízimo, de certa forma não, precisa estar em sintonia com esses organismos dentro da diocese para que não pense uma caridade isolada do conjunto pastoral. Né? Aquilo que o documento, as diretrizes vão dizer, a gente não deve transformar o nosso agir em oração, mas, por outro lado, não devemos esquecer do agir, porque sempre, como posterior à experiência do amor de Deus, está o encontro com o irmão nas suas diversas realidades e necessidades. Nós não podemos ser indiferentes. Muito bem. Tem mais que ver. Como promover o compromisso de ser dizimista aos que servem em outras pastorais? E até mesmo entre os membros dos agentes da própria pastoral do dízimo. Esse é o dilema, sempre tem essa pergunta, né? Essa é uma pergunta recorrente, né? Olha, a postura nossa não deve ser a de crítica. Aquilo que nós temos escutado aí desde o primeiro encontro e em todos os momentos que se faz reflexão sobre o dízimo. Se alguém não fez ainda a experiência de ser dizimista e colocou aí o dedo dizimista bem grande, né? Significa que a experiência do amor de Deus não foi ainda suficiente para que se chegasse a esse ponto. E aí, a culpa é de quem? Não vamos buscar culpados, mas vamos procurar atuar nessa realidade. É momento de ajudar aqueles que ainda não fizeram a experiência da parte do dízimo a fazer a experiência do amor de Deus. Porque só se torna dizimista quem fez a experiência do amor de Deus. É o refrão do documento 106. Fazer experiência. E aí o Aristides aproveitou esse gancho e escreveu um livro. Depois é importante que leiam, né? Esse livro do Aristides. Muito bem. Você querendo, você pode acessar lá o site da editora Partilha. É muito bom, são encontros, até um livro propício, né? Vou fazer um pouquinho de propaganda para o Aristides aqui. É um livro propício
para até um momento de encontro da própria pastoral do dízimo, retiros de reflexão, de encontro, porque é um livro que aborda até as 4 dimensões, né, padre? Porque ali partilha e vai nas 4 dimensões também. A gente entender, baseado no Evangelho de Jesus Cristo. Um dos evangelhos é esse Evangelho de domingo, que está aí, que fala, né, da multiplicação dos pães. Né? Então, é muito importante essa reflexão a partir desse livro do Aristides, como o próprio padre indicou. Como e em que momento devemos fazer o paroquiano entender a diferença entre oferta e dízimo, se durante a missa, geralmente, pede-se para evitar falar sobre o assunto? Hélio Sampaio que faz essa pergunta. Olha, não há uma proibição de que se fale sobre o dízimo na hora da missa. Não se deve ser ostensivo. Acredito que você utilizar toda celebração para estar falando de dízimo, as pessoas, os fiéis, o povo começa imediatamente a notar um apelo, né, uma apelação. Não é esta a ideia, mas tirar pelo menos um domingo por mês, como eu faço e muitos padres fazem, é muito importante. Aqui nós consagramos o segundo domingo como o segundo domingo e a segunda semana como no dízimo. E, claro, pelo menos uma pequena reflexão, né, uma citaçãozinha sobre isso, a oração que se faz, é muito importante, não é? A gente não pode deixar de falar. A celebração, a gente escolhe ali o momento, lá no final, ou antes do ofertório, entender que oferta, ela é fruto de uma motivação momentânea. Eu estou na celebração, me senti tocado pelo que está sendo celebrado, e de repente me levanto na hora do ofertório, e é muito importante esse gesto de se levantar, de ir até o altar, e faço ali uma oferta. O dízimo não, o dízimo é um compromisso sistemático, o documento 106, quem é da pastoral do dízimo, e também quem não é, precisa fazer um estudo, um aprofundamento sobre isso lá, se conceitua de uma forma bastante ampla o que é o dízimo, né? Contribuição sistemática, periódica, que se faz e que cresce ao passo que a experiência do amor de Deus se torna profunda na vida da pessoa. Né? O apóstolo Paulo diz, dê com alegria, né? É feliz quem dá com alegria, quem contribui com alegria, não se sentir constrangido a isso, mas ao passo que se faz a experiência. Então, assim, falar demais vai constranger, falar de jeito nenhum vai promover o esquecimento. Então, precisa encontrar o equilíbrio para que não haja prejuízo. Muito bem. É da se eu não me engano, né? Que Josane Silva, mas como fazer para buscar as pessoas que deixou de devolver o dízimo? De contribuir com dízimo, viu? Já precisa mudar o termo. Sim. Devolver, né? Contribuir ou partilhar são os dois termos incentivados aí pelo documento 106. A pessoa que deixou de contribuir, certamente alguma dificuldade houve, né? Porque a proximidade é fundamental. Nós sabemos que esse período de pandemia nos impediu de ter esse encontro pessoal com todos, mas nós podemos aproveitar do que nós temos, as redes sociais, o WhatsApp, que está aí, né, em alta, vamos utilizar para entrar em contato com os irmãos, para ser essa presença virtual, pelo menos virtual, e, com certeza, gradativamente, nós vamos reconduzindo. Se a pessoa deixou de ser dizimista, de contribuir com o dízimo, provavelmente ela também deixou de estar presente na comunidade, que é o mais preocupante, é isso, né? A gente não deve se preocupar tanto com que a pessoa, com a sua contribuição, mas assim com a sua presença, que a contribuição mais elevada que tem é a presença ali. Depois, gradativamente, se vai também alcançando outros níveis de contribuição. Muito bem, padre. Isso que leva a entender porque existe uma pastoral, né?
A pastoral do dízimo existe por causa disso, né? Por causa das pessoas. E isso é importante. É verdade, padre. Se a pessoa não está sendo fiel ao dízimo, o que é que antecede ela não chegar na mesa do plantão ou entregar ali o dízimo? Será que não é a própria falta de presença na própria comunidade? E se ela chega na comunidade e ali, por isso que é importante os momentos de reflexão sobre o dízimo, que a gente chama de minuto de dízimo, nem que seja uma vez ao mês, em uma celebração. Mas se ali a gente chega, a pessoa já toca no seu coração, leva ela a refletir. Talvez eu estou em falta. Outra razão é porque muitas vezes a pessoa está em falta não é porque ela quer. Talvez é o momento que a pessoa esteja vivendo. Então, como disse o padre no instante, a pastoral não tem o risco de fazer uma crítica injusta. Isso. Agora, por exemplo, muitos ficam satisfeitos com o fato de uma pessoa nunca vai à igreja, mas faz a sua contribuição com o dízimo. E aí eu pergunto, não vai à igreja, mas faz a sua contribuição. Será que é dízimo ou é um desencargo de consciência? Precisa pensar nisso, né? Eu prefiro aquela que vai à igreja e que não é dizimista ainda. Porque o primeiro passo é ir à igreja. A presença na comunidade é fundamental. Porque tem gente que defende e fala assim, não, padre, aquela pessoa não vai à igreja, mas ela, todo mês contribui com seu dízimo. Isso não é dízimo. Eu acredito assim. Que é qualquer outra coisa, menos dízimo. Porque anterior ao dízimo, como o André falou, está o senso de pertença, a presença na comunidade. Claro que aqui nós vamos levar em consideração os casos, as exceções, que são as pessoas doentes, não é? Que já não tem mais como se deslocar, pessoas que têm dificuldades outras. Eu encontro sempre pessoas que falam assim, padre, eu estou cuidando de uma pessoa idosa, eu não posso deixar de jeito nenhum, exatamente na hora da missa, é o horário que requer maior atenção. Então, tem esses casos específicos que a gente sabe, mas a pessoa deixar de ir à comunidade por negligência não justifica reconhecer a sua contribuição como dízimo. Muito bem. A gente vê tantas mensagens, né, de gratidão também, aliás, a palavra do momento, agradecendo todo mundo feliz com a reflexão do senhor, padre, né, pela riqueza, pela contribuição. Que bom. E é importante. Tem muita gente falando, né, que a gente não deveria parar por aqui. Há um projeto nosso regional de uma vez ao mês darmos continuidade a um processo de formação aqui pelo nosso canal, né? Com certeza o Padre Anderson pode retornar outro momento também para contribuir conosco, né, com essa dimensão bonita da igreja missionária que é, através também da pastoral do dízimo. Mas eu quero dizer a vocês que o mês de julho ainda não acabou. E por não ter terminado, ainda temos mais uma terça. Na próxima terça-feira, nós vamos nos encontrar aqui novamente. Agora não vamos mais falar de pilar, não. Por isso que na próxima terça-feira eu quero convidar desde já vocês todos para convidar outras pessoas, os dizimistas da sua paróquia. Pode entrar no canal e se inscrever, porque vamos fazer um aprofundamento bíblico e pastoral sobre o dízimo na próxima terça-feira. É um aprofundamento bíblico e pastoral, um pouco histórico, um pouco já da nossa realidade, da nossa pastoral. Vamos talvez quebrar alguns paradigmas, algumas realidades, né? Como diz o Aristide também, um fundamentalismo que existe muitas vezes, que está presente, que não mais contribui com a nossa realidade de pastoral do dízimo. Então, todos nós somos convidados. Eu quero convidar desde já você para a próxima semana. A próxima semana está aqui, né? A próxima live aí, dia 27 de julho, às 20 horas, aprofundamento bíblico sobre o dízimo para agentes e dizimistas. Então, nós somos todos convidados. E eu quero agradecer em nome do regional, em nome de Dom Dorival, né, de toda a equipe articuladora do regional, inclusive que eu já considero o Padre Anderson também membro dessa equipe articuladora. Claro que ele já faz parte da equipe por estar representando a Diocese de Caetité. Sim. Né? Mas também ali já é uma força também ali naquele subregional. Então, a nossa gratidão, Padre, povo, a nossa maior alegria é saber que o nosso povo também está feliz pela presença, né? Eu digo sempre, Padre, quando não gosta, talvez por educação não fale nada, mas também não fala nada.
Não fala mal, mas quando vê todo mundo falando, como está aqui falando, né? Da reflexão, do que se aprendeu, do que entendeu. Então, eu tenho que louvar e agradecer a Deus hoje e dizer a Ele, dizer ao Senhor, muito obrigado por ser esse amigo da Pastoral do Ninho, nesse dia do amigo. Tem sido realmente um amigo. Feliz dia do amigo para todo mundo que se faz próximo, né? Muito bem. Nós vamos continuar com a nossa reflexão, mas já vamos pedir ao Padre Anderson que ele nos dê a nossa bênção, né, nesta noite, agradecendo mais uma vez. E nós estamos nessa mesma pastoral, nessa caminhada, estaremos sempre nos encontrando com a graça de Deus, se assim Ele permite. Certo. Nós vamos rezar mais uma vez o Pai Nosso e essa oração que nós, né, aí destrinchamos, por assim dizer, e depois do Pai Nosso, nós vamos fazer a oração que está lá no documento 106, a oração do dízimo, da pastoral do dízimo. Então, eu agradeço mais uma vez esta oportunidade. É a primeira vez que eu dirijo a palavra para um público tão amplo, 2 estados, né, Bahia e Sergipe, e é um desafio, mas me sinto feliz e espero poder contribuir sim, André, sempre que possível, viu? Com esse nosso trabalho, que se torna tão fundamental, porque ajuda as pessoas a fazerem a experiência do amor de Deus. Então, nós rezamos como Jesus nos ensinou e pedimos mais uma vez a nossa Mãe, Maria Santíssima, que seja nossa intercessora, nossa inspiração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Pai Santo, contemplando Jesus Cristo, vosso Filho bem-amado, que se entregou por nós na cruz, e tocado pelo amor que o Espírito Santo derrama em nós, manifesto com minha contribuição, minha pertença à Igreja, solidário com sua missão e com os mais necessitados. De todo o coração, ó Pai, contribuo com o que posso. Recebei, ó Senhor. Amém. Amém. Desça sobre cada um de vós e sobre todos vós a bênção do Deus rico em misericórdia. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, Padre. Uma boa noite. Até o próximo encontro. Boa noite a todos. Muito bem. Agora vamos continuar aqui para falar do nosso último domingo, né? Já nos alimentamos, já enchemos o nosso coração de ânimo para entender o sentido desse domingo, de como celebrar, e vamos para as nossas sugestões. Que ele vai mandar aí. Parabéns, celebrar o nosso domingo. Então vamos aí, né? Sou grato e persevero na fração do pão e nas orações. Jesus tomou o pão, deu graças e distribuiu. Essa é a beleza desse próximo domingo do Evangelho, conforme a gente ouviu aqui logo no início da live com o Padre Anderson. E vamos passar para as nossas sugestões que vinha. Muito bem. Nessa semana, né, como já foi dito aqui, temos muita coisa boa, né, a palavra de Deus nos alimentando e em torno dessa beleza que é o pilar do pão e o que é a liturgia, a nossa espiritualidade. Então, nós vamos meditar muito bem tudo isso essa semana. Deixa eu ver aqui. Já está aí na nossa telinha, né? E
primeiro lugar, se vamos meditar o pilar do pão, que é a liturgia e a espiritualidade, como foi bem dito aqui, a dimensão religiosa, tudo que me ajuda a prestar culto, desculpe aí nessa palavra, no texto, né? Mas prestar culto ao bom Deus. Por isso, nessa semana, queremos nos atentar no valor da ação de graças, porque rendemos graças na liturgia ao Senhor. Ainda que seja lá na liturgia da palavra, estamos ali porque queremos render graças a Deus. E a missa, nós sabemos que é uma grande ação de graças. Eu convido a cada um a aproveitar bem os comentários, as preces e o minuto do dízimo adaptado para esta semana, né? Esse material tão bem elaborado pela nossa querida irmã Cleidi. E vamos também homenagear todos os ministérios que servem diretamente nessa dimensão. Na dimensão religiosa, se está ligado ao culto, quantos ministérios ali, quantas pessoas se envolvem, temos que agradecer a Deus. Começa pelo nosso sacerdote, né? Que está ali para poder presidir a celebração, mas também a equipe de liturgia, os ministros da Eucaristia, o da palavra, da música, os leitores, coroinhas, ornamentadores, sacristãos, zeladores, PASCOM, a equipe de acolhimento, todo mundo que se envolve para bem a gente celebrar. E aí tudo isso que você faz com que se envolva é a dimensão religiosa, né? Porque está tudo ligado ao culto a Deus. E ali está a nossa dimensão religiosa. Né? Tudo do celebrar. E aí nós sabemos, né, tudo aquilo, e o nosso dizimista é um dos grandes responsáveis por esse celebrar, porque é ele que promove, né, o pão e o vinho que vai ser transformado no corpo e no sangue de Cristo. É ele que promove o material para cantar, para celebrar, é ele que promove as flores, é ele que promove as velas do altar. Ou seja, ele promove, por isso que o meu dízimo chega na igreja para que eu também possa prestar culto a Deus. É a dimensão religiosa. Então, essa semana nós vivemos essa dimensão da espiritualidade. Prepare, então, um ambiente destacando o símbolo dessa dimensão religiosa. O pão, a uva, as velas, as flores, os instrumentos musicais, livro litúrgico, um ambiente ali, um espaço ali no presbitério da sua igreja que possa estar bem visível, né? Que é a dimensão disso que nós celebramos nesse domingo. Por ser o último domingo deste mês, vamos lembrar o nome dos dizimistas, né? O que a gente sugere, né? Se lá na sua paróquia tem um sistema, tem um livro, não sei, imprima ali, lá na sua comunidade, o nome dos dizimistas da sua comunidade, arruma tudo bonitinho, cria uma capa bonitinha, coloca aí o nome de cada uma, aquela lista, e ali no início, a gente sugere até no início da celebração, possa alguém entrar com aquele livro para colocar bem diante do altar, para dizer que ali nós queremos celebrar pela intenção de cada um. Então, né, celebrarmos o dom da vida de cada um. Também lembrando dos que já faleceram, né? No último ano, os dizimistas que faleceram dessa vez, vamos colocar nas intenções dessa semana, e pelos seus familiares, também por todos os familiares, pelas pessoas enlutadas, né, dessa Covid e tantas outras razões, queremos rezar, né? Estamos diante do Pai, queremos render graças a Ele, por tudo, até por aquilo que é tão difícil, mas que Ele está conosco, Ele está presente no meio de nós. E podemos também rezar pelos médicos, pelos enfermeiros, pela ciência, nesse tempo de pandemia, pelos recuperados da pandemia, né? Então, vamos organizar para que seja tudo isso motivação para a nossa celebração deste domingo. A adaptação dos comentários das orações, que vai estar anexo, né? A Kívia está colocando aí no Google Drive, você pode chegar ali no Google Drive e vai estar ali, né? Ela coloca ali o link, sempre tem um link aí aí no lugar do chat, ela coloca o link, ou então nós encaminhamos também todas essas orientações para o coordenador da pastoral diocesana, né, de sua paróquia, ou você ainda pode pedir pelo e-mail da pastoral diocesana. Tem hora que a gente não responde imediato, peço desculpas a vocês, entendeu? Mas é porque nem sempre todo mundo manda de uma vez, é quando alguém manda, depois a gente já respondeu, e aí a gente tem que chegar a outro momento para poder responder. Mas se você começa a mandar hoje, manda o e-mail hoje, amanhã a gente responde, com a graça de Deus, né? Enviando todas essas orientações. Então, aí a Kívia coloca aí mais uma vez o nosso e-mail, que é para poder a gente encaminhar. Então, você pode baixar os arquivos dessa live clicando no link que está aí no chat, né? Na descrição deste vídeo. Tem um link aí, se você clica ali pelo Google Drive, você pode baixar ele,
Ou então, manda para o nosso e-mail da Pastoral do Dízimo aí, pastoraldodizimo@gmail.com. Você pode fazer isso. Também, ó, no nosso chat, bem na lateral, tem a oração que o padre rezou, que está no documento 106. Se na sua paróquia ainda não tem uma oração do dízimo, uma oração boa a sugerir, que a própria Igreja do Brasil elaborou, né, a CNBB, que é uma oração bonita para a gente rezarmos também no final da celebração. É tanto que nós temos como sugestão, isso é também lá, né, a gente fazer a oração do dízimo, né? Pode ser antes da produção das ofertas, né? Ou após a comunhão. E nessa semana também, por que não convidarmos uma pessoa que possa dar um testemunho de ser dizimista a partir de uma experiência com Deus? Né? Nessa dimensão, uma experiência que a pessoa teve com Deus. E a pessoa pode dar aquele testemunho. Né? Todos nós somos convidados. Então, convide a pessoa, né? Olha, diz que o testemunho arrasta a multidão. Então, você orienta a pessoa antes, né? Dá um tempo, 5 minutos no máximo, né? Escute o testemunho da pessoa primeiro, para poder ver o que é que pode filtrar, porque tem hora que as pessoas querem contar uma grande história, não há necessidade. É ser bem objetivo, né? A partir da sua experiência com Deus, você pode dar esse testemunho. Inclusive, eu quero que, se você tem testemunhos bonitos, faça um e-mail e mande para a Pastoral do Dízimo. Qual é o seu testemunho bonito? Mande aí, porque a gente quer também partilhar esse testemunho e queremos convidar, talvez, para você dar testemunho na próxima live. Faça aí que a gente vai selecionar assim, um testemunho que a gente possa ver. Né? Então, se você tem um testemunho, você quer partilhar, faça essa cartinha bonitinha e mande para o nosso e-mail, pastoraldodizimo.ne3@gmail.com. Pode ser um testemunho a partir de um encontro que você teve pessoal com Deus, seja lá na catequese, seja na celebração, seja com a palavra, pode ser até em um dos nossos encontros. Qual é o testemunho bonito que você tem, que leva você a fazer essa experiência tão bonita de ser contribuinte, de ser um membro corresponsável pela edificação do reino? Quero agradecer, meus irmãos, por mais uma noite aqui estarmos, né? Por termos aqui chegado para celebrar, para poder viver bem o nosso mês. E eu quero agora, mais uma vez, pedir a você, vamos multiplicar o convite agora para a próxima segunda. Todo mundo, né? Os coordenadores de diversas pastorais, diversos movimentos, as lideranças de comunidade, compartilhe já o link desde já. Só é você pegar aí, no final, aí mesmo, onde você tem no YouTube, tem aí compartilhar. Você já compartilha e convida a pessoa para poder se inscrever no canal. Pede até, se ela quiser ver os outros vídeos, os outros encontros que já aconteceram durante esse mês, está ali gravado, está salvo, né? Isso é, quantas pessoas, olha, é tão bonito, né? O primeiro vídeo já tem mais de 3.000 acessos. Olha que bonito, 3.000 visualizações. E assim vai gradativamente aumentando também o número de pessoas que participam da nossa realidade. Olha, está aí também o nosso cartaz. O cartaz tem como ampliar, que vê que ficou aí meio solto. Mas olha que bonito está o nosso cartaz. Sou grato para essa semana. Se você lá no Google Drive também está lá para você poder baixar, né? Esse é o cartaz da semana. Você baixa, né? Está em imagem, e aí você leva para uma gráfica rápida e manda imprimir. Esse cartaz também pode estar lá de destaque, no meio daquele lugar que você, ou lá no mural de sua paróquia, na secretaria, nas comunidades, e até lá naquele lugar que você vai fazer o ambiente. Está muito bonito, né? Tudo isso preparado pela nossa querida Kívia Matos, em que nós agradecemos, que é a grande amiga, hoje no Dia do Amigo, né? Que amiga a nossa Pastoral do Dízimo encontrou esse ano, né? Para poder. Ela já fazia muito pelo bastidor, mas dessa vez ela se jogou com todo o coração. Por isso, nosso muito obrigado a você, viu, Kívia? E mais uma vez agradecemos a você por ter encontrado, agradecendo ao Padre Anderson mais uma vez por estarmos aqui. Eu espero encontrar com vocês na próxima terça-feira para o aprofundamento bíblico, histórico, pastoral sobre o dízimo, aqui no nosso canal, na Pastoral do Dízimo Regional Nordeste 3. Obrigado a Cleidi, obrigado a toda a equipe do Regional que conosco assume essa missão que o Senhor nos envia a cada dia, tá bom?
Deus nos abençoe mais uma vez. Aqui estivemos, né? E queremos permanecer sempre segundo a sua graça. Boa noite a todos.